Eu sei que muitas opiniões estão a divergir através da segunda parte do musical do Wicked, que saiu este fim de semana, que para português de Portugal está o Wicked pelo bem, e saiu este fim de semana, não, saiu na quinta-feira, e eu fui ver este fim de semana, e hoje vamos falar sobre o que eu achei do filme, se eu achei demasiado corrido, se eu gostei tanto quanto o primeiro, como é que eu achei o desenrolar da história e por aí adiante. Primeiro de tudo, hello, se caso não conheças, eu sou o Diogo e aqui no meu canal eu falo sobre cultura pop de forma geral, tanto de filmes, séries, faço reactions a trailers, às vezes reajo a alguns artistas que eu acompanho, mas claro, como eu digo sempre, vocês podem indicar os vossos artistas e eu dar uma oportunidade de ouvir a música deles. Mas o foco de hoje é falar sobre o Wicked, que é um filme que eu adorei bastante no ano passado e estava ansiosíssimo para que saísse a parte 2 este ano. Portanto, caso tu ainda não tenhas visto, nas minhas redes sociais eu vou deixar um pequeno vídeo sem spoilers do que eu achei sobre o filme. O Wicked Parte 2 começa passado 4 anos, pelo aquilo que deu-me a entender, porque eles puseram por a cena de oceanos, estás a ver? Que a Amanda Marble diz no início. Desde que Elphaba levou Grimmer e fugiu do Palácio Esmeralda, onde a Glinda ficou para trás. E então, neste filme, nós vemos como, logo no início, a Elphaba anda a lutar pela causa dos animais, depois eles andam a ser utilizados pelo mágico para construir a Estalada Amarela. E é aí que ela, começa com aquela cena de ação muito boa no início. Eu já estava, arrepiado só do filme ter começado. E depois é quando começamos com a primeira música, que acho que junta vários elementos do primeiro filme, como do Wizard and I, Popular, e não me lembro agora mais se há alguma, acho que Defying Gravity também, eu não me lembro agora corretamente, mas dá-nos um pequeno resumo do que se passou naqueles 4 anos, onde a Glinda ficou na Cidade de Esmeralda e foi ensinada pelo mágico e pela Madame Marble a ser a Glinda a boa, onde ela vai dar a esperança toda ao povo de Oz, enquanto eles cada vez mais fazem com que a Elphaba seja a vilã da história. E nós vemos muito isso no primeiro decorrer da parte do filme, onde o mágico e a Madame Marble, principalmente a Madame Marble, canta ao público coisas absurdas sobre a Elphaba e ficam a difamar a imagem dela o máximo que conseguirem, para conseguirem fazer com que o povo de Oz chune por uma coisa, tal como o mágico disse no primeiro filme. O que mais une um povo é terem um inimigo em comum. Então, nós vemos muito isso logo nos primeiros minutos do filme. Principalmente que depois naquele primeiro ato musical, onde a Madame Marble anuncia que o Fiyero e a Glinda se vão casar, porque eles são o casal maravilha que toda a gente adora e toda a gente torce por eles os dois, que até o Fiyero fica bastante surpreso, porque ele não sabia que isso iria acontecer. E pelos vistos a Glinda sabia que isso seria a próxima jogada da Madame Marble, e aí é quando o Fiyero fala com ela que não aguenta ver todas as mentiras que dizem sobre a Elphaba, ele que não consegue aceitar mais isso. E principalmente toda a jogada de marketing que utilizam em cima deles os dois. E a Glinda diz eu também acho que eu gosto de ouvir aquilo que dizem sobre a Elphaba, eu odeio e não sei o quê, mas tenho de dar a esperança ao povo. E ele fala de que ela não consegue resistir à glamorização toda que ela recebe, e ela mas quem resistiria? E ele diz, tu sabes quem, e sabes quem é que está a fazê-lo, que é a Elphaba. O filme começa já a parecer um chute enorme, é porque este filme realmente, eu não chorei, mas emocionou-me bastante desde o início até ao fim. E então nós temos ali o arco antes do casamento da Glinda e do Fiyero, onde a Elphaba chega a ir falar com o mágico para haver um acordo de paz e finalmente ele conseguir e ela finalmente conseguir libertar os animais e que ele tinha de provar o próprio valor. Então eles cantam Wonderful, e a Glinda está presente no número, e depois desse número que incrível, eu gostei muito do Wonderful, vou ser sincero, o que eu não esperava, eu não esperava que Wonderful fosse uma música que me ficasse muito na cabeça quando eu saísse do cinema.
Então, aí é quando nós temos, principalmente, a cena onde a Elphaba vê os animais todos ainda, tipo, numa sala fechada, enjaulados, e principalmente o Dr. Dillon, e aí ela vira-se totalmente contra o mágico, sem lhe dar uma segunda chance para ele se redimir ou poder falar. E é quando ela soltou os animais vão para o casamento da Glinda, há aquele desastre todo, e é onde o Fiero depois vira as costas ao mágico. O maior objetivo do Fiero era encontrar a Elphaba e poder ajudá-la, de certa forma, e é aí que, tipo, ele não casa com a Glinda, e há aquela situação onde a Glinda suspeita que eles os dois estiveram sempre juntos há muito tempo, e a Elphaba diz que nada tinha acontecido, e a Glinda estava demasiado magoada para poder falar com a Elphaba ou o Fiero sobre o que se tinha passado de verdade, porque ela reparou que os dois realmente amavam-se um ao outro. Mas claro, antes deste desastre todo do casamento, nós temos a Elphaba a cantar a música nova que ela tem exclusivamente para o filme, que eu gostei, no sentido em que ajudou a construir muito mais a história do musical no filme, porque é quando nós temos o reencontro dela com a Dulcimer, e eu fiquei chocado, porque nem no musical isso não acontece, e eu sei a história do musical por causa do Twitter, e porque aqui em Portugal nunca veio, portanto eu não teria nunca a oportunidade de ver. E aí é quando ela canta sobre a casa dela, mas mesmo odiando, e é quando o leão covarde aparece, aquele leão enerva-me tanto. Eu fazia um tapete com ele. Eu acho que aí é eu concordaria, a única vez que concordaria com o mágico, que é por aquele leão devia ter ficado numa jaula, porque a maneira que ele difama a Elphaba ali, ao interromper a música dela, tipo, filho da mãe, ela salvou-te. Tu tens a habilidade de falar graças a ela e tu és assim, ingrato, covarde da porra. E é quando ela vai ter com a Nessa, e nós vemos que a Nessa está tipo na villain era dela, porque tipo, o quanto ela é obcecada pelo Boq, e o Boq, tipo, quando vê que ela estava a levitar, né, com os sapatos mágicos que brilham vermelho, que gostei muito dessa referência, e fica tipo, tu trouxeste-lhe felicidade, ou seja, não preciso de estar aqui para dar eu essa felicidade, eu posso ir ao casamento da Glinda e admitir os meus sentimentos. E então aí a Nessa pousa novamente na cadeira, vai a correr até ao livro e diz os encantamentos todos mal, e faz com que o coração dele encolhe até desaparecer, e aí é quando a Elphaba o transforma num homem de lata. E aquela merda, desculpem os asneiros, aquela merda da Nessa a culpar a Elphaba pelos erros que ela própria cometeu. E claro que o Boq, o homem de lata, acaba por acreditar nisso, porque eles já têm uma imagem má da Elphaba, mas também o homem de lata porque se reforçar, porque odiei-o. Mas a performance do Ethan está muito boa. Eu só estava a rezar para que viesse a cena da casa e caísse em cima da Nessa, e quando caiu só não viram as pessoas na sala de cinema a dizer finalmente. Com o desenrolar da história, nós temos a cena em que elas brigam, né, quando a Dorothy leva os sapatos dela, e aí é quando ela vai se tornando mais vilã, porque é quando o Fiero se entrega e ajuda, e temos o ato de No Good Deed, que arrepiou-me todo esse ato, porque no final da música, depois dela cantar o feitiço para salvar o Fiero de certa forma, ela acaba por aceitar que é a vilã, e acho que é aí que nós temos um lapso ainda maior, tipo de tempo de filme. Acho que é aí que nós vemos que o filme ficou corrido, entre aspas. Como é uma parte que está muito ligada ao Feiticeiro de Oz, acaba por ter muitos lapsos ali no meio, onde nós acompanhamos mais a Glinda do que a Elphaba, e é quando a Madame Marble enfrenta a Glinda mais, porque a Glinda estava a dizer chega, tipo, destes atos, desta difamação sobre a Elphaba, porque ela viu que já foi longe demais, onde as consequências dela, de Glinda, foram dar ao ter ficado para trás com o mágico, com a Madame Marble, e ter ido na conversa deles e da maneira política deles de governar. E porque ela principalmente vê o ódio da Varanda, tipo, o ódio que as pessoas têm pela Elphaba, e principalmente do Boq, que ela não sei se o reconheceu ou não, para ser sincero, mas ela viu como o Homem de Lata tinha
um ódio enorme pela Elphaba. E aí é quando ela vai ter com a Madame Marvel. A Madame Marvel tipo, diz que ela é para aguentar calada, porque isto é tudo o que ela queria. E temos a música nova da Glinda, que eu vou dizer, tipo, é gira porque é um ato de reflexão da Glinda sobre ela ser má pessoa, no final de tudo, porque ela acha-se tão boa pessoa, mas ela depois depara-se que talvez não seja assim tão boa pessoa e que ela apenas finge ser boa pessoa, que ela realmente não está a fazer aquilo que quer e naquilo que acredita. E é aí que nós temos ela a ir ter com a Elphaba, quando a Elphaba fechou a Dorothy e ela tipo, está passada com a Dorothy e a Glinda relembra-lhe para deixar a rapariga ir porque ela não lhe fez nada de mal e temos aí o ato de redenção das duas uma com a outra em For Good, que é uma música tão linda que eu esperava que fosse chorar, mas acho que como o meu cérebro estava programado, tipo, é aqui que vais chorar muito, eu não chorei, mas estava uma rapariga assim ao meu lado, tipo, devia ter uns 6 anos, 5, com a mãe a ver o filme e eram inglesas e ela a chorar babirranho do tipo, eu não quero que ela morra, ela está a morrer, ela vai morrer e a chorar, tipo, bastante, e eu estava tipo, girl, ela está a chorar por mim. Então, essa cena muito comovente da última vez que elas se veem e aquela cena da porta que foi improvisada, porque eu já vi que o Jon Chu disse que foi improviso da Cynthia e da Ariana no filme e é incrível como o filme se encerra no que eu sabia que a Elphaba não morria, porque eu sabia a história do musical, e quando o Fiyero vai ter com ela, e aí nós temos a revelação para o público geral que o espantalho, yeah, é o Fiyero, e vai ter com ela para fugirem de Dios juntos. E digamos que não há um final feliz em Wicked, porque quando a Glinda chega com os pertences da Elphaba ao pé do mágico, tem a garrafinha de elixir verde e aí temos a revelação que o mágico era na verdade o pai da Elphaba. No musical nós temos a Miss Marvel a dizer que por isso é que ela era tão poderosa, porque ela era uma filha dos dois mundos. Enquanto no filme nós temos a Glinda a chegar a essa conclusão e a dizer ao mágico para ele se retirar por tipo de vez, pela morte que ele fez, e nota-se que ele ficou bastante magoado consigo próprio e arrependido, tipo, todos os sentimentos negativos estavam naquele momento à flor da pele do mágico, porque ele tinha acabado de matar a sua própria filha. Temos a Madame Marvel a ir presa, que eu adorei, eu fiz-lhe muitos piretos durante o filme, e no final, quando o Fiyero e a Elphaba estão no deserto e a Glinda no cimo de onde foi o ato de Defying Gravity, onde cantam pela última vez a música final, né? E é quando o Grimoire abre-se para a Glinda pela primeira vez. E eu acho que isso... Sei que há muitas teorias de que pode ser que é um sinal que a Elphaba mandou que está viva, mas eu acredito que a Glinda acabe por ganhar os poderes, começar a aprender magia, porque isso é possível. Tipo, né? Houve uma cena cortada do primeiro filme que deviam ter mantido, que é ela está nas expedições com a Elphaba e a Elphaba diz que talvez ela ache muito difícil porque nunca se tinha esforçado muito para ter algo na vida, então a magia da Glinda acaba por talvez começar a ser trabalhada, ela começa a aprender para se tornar verdadeiramente a Glinda boa, né? A bruxa boa. Sei que talvez possa ter saltado algumas partes aqui do filme que foram bastante importantes, mas eu quero dar ênfase ao quanto eu adorei este filme. Tipo, adorei. Sei que pareceu um pouco mais corrido no final, mas compreendo que tipo, era muita conexão com o Feiticeiro de Oz e eles não poderiam utilizar as cenas de fazer muitas referências a partes específicas do filme por causa de copyright. Na mesma, o filme ficou bastante bom e teve um encerramento desta saga que eu amei acompanhar durante este um ano e que foi o meu vício durante meses em conta, e agora teve o seu encerramento mais bonito possível. Tipo, a atuação dos atores, da Ariana, da Cynthia, do Jonathan Bailey, do Ethan, da Michelle, do Jeff, tipo, estão todos de parabéns porque fizeram um ótimo trabalho. O Jon Chu, como diretor, fez também um incrível trabalho, principalmente para a parte 2, de adaptar uma parte do musical que é um pouco mais vazia em comparação com a primeira. Ou seja, eu acho que foi uma ótima adaptação para os cinemas e até se algum dia tiver a oportunidade de ver um musical ao vivo,
tenho até medo que eu não vá gostar da peça de teatro, porque no filme tudo é recheado de uma maneira diferente, quanto numa peça, numa mídia totalmente diferente, que é o teatro. Acho que não consigo arranjar mais elogios e mais coisas para vos falar sobre o filme, porque realmente eu adorei o filme e se for talvez por fazer parte daquelas pessoas que, sim, há um ponto ou dois que poderiam ter melhorado, mas foi uma ótima história de encerramento para a parte 1 que eles nos apresentaram no ano passado. Bem, com isso é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem o que é que vocês acharam sobre o filme The Wicked for Good. Se gostaram, o que é que menos gostaram, qual a parte do filme que mais vos fez estar emocionados. Olha, a mim, sinceramente, foi em No Good Deed. E no início, na primeira música também, fiquei bastante emocionado. Subscrevam no canal para estar a par de todos os próximos vídeos sobre séries e filmes e vemos no próximo vídeo. Bye!